Olá, bem-vindos ao Edição Extra em mais uma análise bastidores da CPI dos respiradores. Nós vamos tentar pegar mais um pouquinho do fio da meada a partir dos recentes depoimentos dados aos deputados da CPI sobre o pagamento antecipado de 33 milhões de reais para 200 respiradores. Comigo nessa empreitada estão os jornalistas Marco Aurélio Gomes, da Acaerte, e Muricy Balbinotti, da Adjore. Dando as boas-vindas para ambos, pergunto, nós tivemos os últimos depoimentos baseados em um CEO da empresa Exomed, que é a empresa que tem a expertise no Brasil sobre respiradores, da instalação até mesmo a manutenção, e que disse com todas as letras que alertou a Secretaria da Saúde do Estado, mais precisamente a ex-superintendente ou a então superintendente de gestão administrativa da Secretaria da Saúde, Márcia Regina Jeremias Pauli, de que a Veigamed não havia feito compra ou reserva nenhuma de respiradores lá na China. O nome dele é Onofre Neto. Como vocês receberam esta paulada, senhores? Bom, boa tarde, Roberto, Marcão, para todos, todos os amigos. O próprio Onofre já diz no seu depoimento que houve erros do início ao fim do processo. Foi um depoimento que começou não tão quente, porque ele não tem envolvimento direto nessa venda, nessa compra da Veigamed, mas ele deu informações muito comprometedoras pela expertise que ele tem, pelo know-how do setor que ele tem, falando sobre valores dos respiradores, enfim, e que ele, sim, tinha essa questão da autorização, e que parece que o Estado caiu num buraco sem ter essa expertise que ele tinha. Ele até fala, não acredito que o Estado de Santa Catarina, com as pessoas que tem, com a capacidade técnica que tem, pôde entrar numa furada dessa, e entrou. E o aviso dele de que ele tinha essa autorização para o funcionamento dos respiradores aqui foi muito importante, e muito importante também essa declaração dele de que o Estado tinha capacidade técnica para saber disso antes, o que ele alertou, mas não fez. Inclusive é interessante, até para introduzir também o Marco Aurélio Gomes, que ele, Onofre Neto, que é CEO dessa empresa Exomed, acrescenta mais um detalhe, que ele estava em Santa Catarina e esteve recentemente agora, justamente para fazer a perícia junto com os técnicos do IGP, do Instituto Geral de Perícia do Governo do Estado, sobre a capacidade e a qualidade dos equipamentos que já chegaram, esses 50 primeiros respiradores do lote de 200. Mas eu pergunto para vocês, lá em determinado momento do depoimento dele, ele afirma peremptoriamente, seu Onofre Neto, da Exomed, que ele fez esse alerta para Márcia Regina e que ela chamou ele de atravessador, abre aspas, fecha aspas. Como é que você entenderia isso, Marco Aurélio Gomes? Eu entendo que é mais um exemplo da balbúrdia do que foi essa operação da compra dos equipamentos pelo governo de Santa Catarina. O que a gente está observando até agora todo mundo espantado. Tudo que a gente já ouviu, desde os primeiros depoimentos, que entrou para a madrugada toda, um jogando responsabilidade nas costas do outro, muita gente se metendo no processo. É inacreditável. O depoimento dele só contribui para isso, que muita gente interessada especificamente na compra desses equipamentos, o que é de estranhar. Então, até agora, a CPI, a principal coisa, na minha visão, que ela vem demonstrando com esses depoimentos, é de que todo o processo foi enrolado. Uhum. E ninguém... Amador às vezes, Amador às vezes, Porra, o que eu digo é uma várzea, É uma várzea. O mau uso do dinheiro público está estampado, Não é possível que as pessoas possam cometer uma barbeiragem desse tamanho, É isso que está sendo comprovado. Vocês observaram que tem alguns padrões aí. Eu, pelo menos, na minha pouca
meu pouco discernimento de matemática, percebi que os 30% eram uma chave, porque São Paulo, que comprou 3 mil aparelhos, pagou 33 milhões de reais de antecipação. Recebeu só 50 aparelhos. O Rio de Janeiro, a mesma coisa. 33 milhões de um lote de 1.000 aparelhos, recebeu 52, ainda recebeu 2 a mais. Fora os outros que não receberam. Mas também tem o valor e o número de aparelhos que chega. Parece que são lotes que vão sendo liberados conforme o dinheiro vai chegando. O Muricy quase disse para nós ali, mas não completou. Falou que caiu num buraco sem fundo. Foi armadilha ou teve a mão do alheio e teve gente que meteu a mão ali no meio justamente para conseguir fazer essa operação? Muricy, a sua opinião? Uhum. Acho que teria que esperar todo o processo de investigação terminar, tem mais gente para ser ouvida, pessoas muito importantes para ser ouvida, inclusive depois da cariação, que me parecem fora de ordem, né? Mas para a gente tirar essas conclusões, a gente tem que esperar acabar a investigação. O que a reunião de terça-feira, que a servidora e os secretários fizeram seu depoimento, nos apontou para uma série de erros dentro da secretaria que parecia uma mancada, né? O Douglas Borba chegou até a dizer que foi uma ação desastrada. Aquele dia, aqueles depoimentos ali, nos mostravam como se fosse um erro, como se fosse uma ação grande desastrada equívoco. da secretaria. E o que o empresário Onofre nos diz hoje aponta para uma outra questão, que é um erro proposital. Ele fala, olha, não acredito nisso, o valor de 15 a 20 milhões. Então foram reuniões que tiveram essas distinções, né? Uma aponta para um erro de processos, né, que alguém fez algo que não devia fazer, e a outra fala, não, isso não está certo, em nenhum momento poderia ter acontecido isso, o preço do aparelho está muito superfaturado, a empresa não tinha autorização, tem erros de cima a baixo, né? Então fazer uma metáfora aqui, a Márcia fala em 16 pessoas que passaram no processo, a gente contar mais secretários, imagina assim, Roberto, uma bola quicando na área, tu tem 16, 20 zagueiros e ninguém corta, ninguém tira, e o atacante faz o gol. Como é que a gente explica isso? Né? Ninguém tomou uma atitude, né, naquele momento. O deixa para você deixa para o outro e tal. Agora, até que ponto um termo que foi usado, que eu vou me apropriar, né, abre aspas também, canibalização, fecha aspas. Esse termo de que o mundo inteiro estava atrás dos respiradores, que havia um permanente leilão, justificaria essa pressa, esse afogadilho que gerou toda essa inconformidade com o pagamento de dinheiro público de Santa Catarina? Eu acho que não, Roberto. Eu acho que a Secretaria, a gente supõe que em cada órgão do governo do Estado existem técnicos e especialistas nas suas áreas de compra, né? Essa é a lógica, né? Essa é a lógica, né? Então, o pessoal da educação, por experiência, sabe como tem que ser comprada a merenda, né? Enfim, e na saúde é igual, né? Então, é muito preocupante isso. Não é desculpa, tá certo que o Brasil, na época da compra, né, estava todo mundo ainda meio que perdido para saber como é que ia se proceder, mas isso não se justifica. Você liberou, você fazer compras sem licitação, pagamento antecipado, foi tudo errado. Todo o processo foi errado. E eu não sei se na próxima terça-feira se a cariação vai poder colocar frente a frente assim, se a gente vai conseguir descobrir, puxar o fio da meada, né? Porque eu fico imaginando na cabeça do cidadão, né? A gente nós, imprensa, nós temos uma tarefa bem importante nesse momento, que é tentar explicar como é que se processa uma compra nesse valor no governo do Estado, né? Quem é que tem o poder para autorizar primeiro esse valor, né? 33 milhões, né? Pois é. Então, assim, nós jornalistas nós temos que tentar entender e explicar isso para o cidadão. Imagina a cabeça do cidadão, né? Cada depoimento é uma coisa que se fala, né? Hoje foi de novo. Enfim, a gente tem essa tarefa, né? Agora, na minha visão, um governo que se preocupa, né?
se preocupa com a utilização do recurso público, é justamente nesse período de crise, de pandemia, que a gente tem que ser mais cuidadoso com o dinheiro público. Porque, como se viu, e se não tivesse sido descoberta essa compra? Não, eu só imagino o seguinte, vou fazer um adendo ao que você acabou de... Se os aparelhos tivessem chegado no prazo, ninguém ficaria sabendo ou se ficaria sabendo, a indignação seria substituída. Resolveram rápido o problema e tal. A gente não sabe se a gente vai usar ou não vai para aqui. Exatamente. Tanto é que o Onofre Neto participa de uma força-tarefa, a empresa dele, a Exomed, que tem os direitos de agir sobre a manutenção, a certificação do equipamento, está fazendo um trabalho voluntário com os técnicos de Santa Catarina. Lembrando que o Onofre Neto é catarinense, mora em São Paulo, no interior de São Paulo, em São Carlos, é CEO, né, o presidente, o gestor da Exomed, mas ele também tinha se oferecido anteriormente, via Felipe Estevão, que é um outro nome que aparece, para fazer. Tanto é que uma discussão recorrente dentro da CPI é por que a consultoria jurídica da secretaria não emitiu um documento para ele conseguir o passaporte para ir para a China verificar a chegada. Mas o que a Exomed tinha se comprometido naquela época, Muricy, era com a locação, com o aluguel de respiradores, e não com a compra exatamente. Outra coisa que foi revelada agora, né? Sim, ficou muito claro. Eu até achei que alguns deputados demoraram um pouco para entender esse processo, porque ele entra para fazer essa questão de conseguir o passaporte, fazer esse meio campo, por ter expertise, e agora olhando para o depoimento desse empresário que conhece respiradores há 10, 15 anos no setor, ele teve prestes a ajudar o Estado lá no início da pandemia, e a gente não conseguiu utilizar dessa expertise dele, não conseguiu ter ele ajudando no processo de Santa Catarina. Isso é realmente uma pena, não conseguimos ter esse momento. Acho que faltou, até nas CPIs eles falam como não teve uma reunião para isso, não teve uma reunião para isso. Bom, se juntar esses empresários, falar assim, tu entende do assunto, como é que pode nos ajudar? Ele se mostrou, não só nessa questão aqui de estar em Florianópolis para verificar de graça, sem cobrar custo nenhum, outros trabalhos que ele citou que fez, também sem custo. Então o Estado poderia ter usado a expertise para ele mesmo. Eu queria voltar só naquela tua pergunta anterior, falando sobre se o dinheiro valeria a pena. Acho que falta protagonismo do Ministério da Saúde nesse sentido. Como é que a gente vai deixar um país que é um país... Demorou, né, para agir, né? Demorou para agir o Ministério da Saúde. Não, demorou e não agiu ainda. E o Ministério da Saúde não agiu nesse sentido. O que eu quero dizer? O Ministério da Saúde vê que tem um problema. Os estados fazem as compras por eles mesmos, né? Vamos chegar a lançar uma portaria, falar, essa portaria vai definir as compras para os estados, as regras vão ser assim, o Ministério da Saúde entra em contato com as secretarias para determinar o que cada um pode fazer, em que moldes, dar esse auxílio técnico para realizar as compras. E também, assim, o Ministério da Saúde poderia ele ter feito as compras e distribuído os respiradores onde fosse mais necessário. A gente está falando até porque respiradores claro, até porque um país é muito mais forte que uma unidade da federação, até para pressionar o fornecedor. Claro. A gente está falando de 50 respiradores que chegaram aqui, que estão parados. Se tivessem em Manaus, mesmo que fosse dentro de uma ambulância, de uma sala que não fosse a sala especial de UTI, poderia estar ajudando mais lá do que aqui. Exatamente. O Estado de São Paulo comprou 1.000, o Rio de Janeiro compra 1.000, um Estado... Não, mas no depoimento, só acrescentando Muricy e Marco Aurélio Gomes, no depoimento desta quinta-feira, ficou claro que o Ministério da Saúde do Brasil desistiu de comprar os respiradores daqueles fornecedores chineses. Desistiu, porque sabia que não chegariam. Aliás, a gente pega um exemplo catarinense, Intelbras, uma grande empresa catarinense que se dispôs a intermediar a compra de 100 aparelhos porque ela tem uma unidade na China. Ela tem um outro vínculo com o governo chinês, que é ter um estabelecimento lá no país. E aí se pergunta, esses aparelhos, ela fez a compra, pagou muito menos do que esses 33 milhões, só que os aparelhos também não chegaram ainda. Né? Quer dizer, é o mesmo, nós estamos no meio do furacão, né? Aparente calmaria, mas em volta tem um turbilhão, né? Eu acho que o Muricy está completamente certo nessa questão, que desde o início, né, vamos combinar que desde o início não houve um
uma coordenação nacional em todos os aspectos, né? A gente ficou muito envolvido com os conflitos internos, né? A gente acompanhou, o Brasil é o terceiro ministro da Saúde em pouco tempo, né? Ficou nesse rolo todo, não houve um trabalho de liderança, a gente não teve um líder nacional que pudesse sentar com os governadores, dialogar, trocar uma ideia. Gente, vamos fazer dessa forma. O que foi feito no Brasil? Cada um fez o que achou que devia fazer. Né? E a gente está vendo isso. Né? O Brasil é um continente, né, gente? Cada estado está com uma realidade diferente. E parece que aqui em Santa Catarina a gente conseguiu tomar as medidas certas. Né? Nós estamos aí vários dias sem morte aqui em Florianópolis, enfim. Faltou essa coordenação e está faltando ainda. Né? A gente está certo. Então, Marco Aurélio, você compactua com aquela visão de que se perdeu muito tempo na discussão ideológica, na discussão esse é o modelo certo, nada de isolamento e tal. Aliás, eu gostaria de saber como estão aqueles cidadãos brasileiros e cidadãs também que nos encheram de mensagens nas redes sociais, em discursos em plenários de Assembleia e de Congresso, que a Suécia estava certa, porque a Suécia não aderiu ao isolamento, e agora a Suécia vem a público para o mundo inteiro dizer que ela errou o modelo, porque tem um avalanche de casos de coronavírus na Suécia e que ela deveria ter optado pelo isolamento. Como é que estão esses cidadãos, gente? Eu vou lembrar Vou lembrar aqui uma frase que até já disse no programa, numa edição passada, dita pelo secretário de Saúde aqui de Florianópolis, professor Carlos Alberto. Doutor Paraná. Professor Paraná. Antes mesmo de haver o isolamento social, que Santa Catarina, lá no início, ele falou o seguinte: nós saberemos que deu certo o isolamento social quando lá na frente disserem que a gente exagerou. Essa foi a frase dele, não esquecerei. E é o que mais se diz hoje, né? É o que mais se diz hoje. Esse não é o lado ruim da CPI dos respiradores. Muita gente ainda dentro da CPI discutindo o modelo, não deveriam ter exagerado, não deveriam ter contratado, não deveriam ter comprado respiradores, não deveriam ter se preparado para isso. Volta e meia alguém ressuscita o fantasma do hospital de campanha, que é uma coisa que o processo já acabou, não existe mais. Não se está perdendo tempo também se debatendo esses assuntos, quando o foco é quem foi que autorizou esses 33 milhões antecipados, quando existiram também outras compras com pagamento antecipado, né? Não são só os respiradores. Roberto, eu faço uma analogia Brasil e Santa Catarina, né? Da mesma forma que a gente não teve uma coordenação nacional para ter ações unificadas, o governador também conversou pouco com prefeitos, né? E agora que abriu esse diálogo, depois dessa crise toda, né? Eu acho que o governo está se abrindo para o diálogo, está percebendo isso, inclusive com a Assembleia, né? Está conversando mais. Hoje, inclusive, vendo uma entrevista do presidente Júlio Garcia, o próprio deputado reconhecendo que o governo está conversando mais, porque, nas palavras dele, né, o governo não deu certo até agora. Então, ele tem que conversar. Politicamente, com certeza não, né? Politicamente, com certeza não. E uma coisa que o deputado Júlio Garcia falou e me chamou a atenção, que ele diz assim, que não é só o governador o problema, né? É a equipe que está em volta do governador, né? E isso se refletiu nessa compra. Quer dizer, gente, não é possível. Uma compra de 33 milhões, uma compra milionária. Você não saber o processo, sabe, é inacreditável. Assim. A gente não consegue, eu não consigo entender, tá? Marcão, deixa eu te fazer uma pergunta que serve também para o Muricy. Não é mais preocupante ainda quando a gente sabe que a Secretaria de Saúde do governo de Santa Catarina é o maior comprador de insumos do governo do estado e que gasta para fazer isso mais de 800 milhões de reais por ano? Não é perigoso a gente imaginar que essa questão
dos respiradores pagam antecipadamente, ou pior ainda, não só pelo pagamento, a falta de critério não se verifica em outras áreas, em outros setores? Eu fiz uma pergunta, não foi uma afirmação. Não, basicamente, realmente é perigoso, né? Agora, falta muito diálogo, né? Falta, sim, as pessoas, os gestores públicos sentarem para conversar. Pode ser, como a gente está fazendo aqui, virtualmente, né? Cada um no seu ambiente, e trocar de ideias, né? Trocar ideias, a gente tentar estabelecer o que é prioridade em cada região. Eu acho que o governador está aprendendo isso, né? Essa questão do transporte coletivo, o governador passou a bola para os prefeitos, isso que tem que ser feito. Né? Porque os prefeitos conhecem a realidade local, né? Conhecem a cidade. Mas você observou que nesse aspecto aí, Marcão, até serve para o Muricy, que trabalha com a Dijori, que tem a sua capilaridade muito mais forte nessa coisa chamada o grande interior de Santa Catarina, porque Santa Catarina tem várias capitais, né? Várias regiões capitais, são quase cidades-estado, né? Se nós fizéssemos uma analogia com a Grécia Antiga, né? Mas não é exatamente isso, quer dizer, tem muito prefeito que depois que o governador emitiu o decreto, mudou o discurso. Não, mas o Estado não pode passar para nós. Quando era o empresário da região dele, quando era o vereador, o deputado que fez proselitismo, que estava pegando no pescoço do governador, estava bom. Agora não, mudou de endereço a cobrança, né? Será que tem prefeito aí que vai refugar no partidor, como se fala na linguagem equestre, ou pelo menos, né? Tá refugando o partido. Não, agora é contigo. A cobrança do senador, do deputado, não vai ser com o governador, vai ser com o prefeito da região. Corre esse risco, município? Corre. Acho que já teve alguma sinalização de prefeitos que manifestaram que vão continuar com atividades paradas, e eles são a autoridade máxima do município. Teve uma questão nesse debate da regionalização que, para mim, não ficou tão clara, que é o seguinte: os prefeitos já podiam tomar atitude por eles mesmos antes, eles podiam restringir mais do que o Estado fazia, e não o fizeram. Né? Agora o Estado diz que divide a responsabilidade, mas a responsabilidade também era dos municípios, porque a regra que vale é a que tem mais restrição, então os municípios poderiam ter feito isso no sentido de restringir e não no sentido de abrir. E agora que se abre, quando se abre, se tem um problema, principalmente no Oeste, muito grande. Quando o deputado Milton Olbus diz que não deveria ter sido fechado no Oeste lá no início, né, talvez essa discussão devesse ter acontecido lá no meio de março, para dizer, olha, a gente tem uma transmissão comunitária, nós vamos fazer por mesorregião, que a gente teve a transmissão comunitária no Sul, teve um problema no litoral, quando o Oeste ficou parado por 3 semanas, quando chegou no Oeste, o Oeste estava aberto. Né? Exato, esse debate deveria ter sido lá na frente, lá atrás, na verdade. Esse é um ponto que a gente vai voltar no próximo bloco, porque nós vamos falar daqueles importantes depoimentos, não só do atual secretário André Mota Ribeiro, mas também do ex-secretário Elton Zeferino da Saúde, do ex-secretário da Casa Civil Douglas Borba e da ex-superintendente de gestão administrativa da Secretaria da Saúde, a Márcia Regina Jeremias Pauli. Mas eu quero voltar a este ponto, Muricy. Volto a insistir que tem muita gente fazendo campanha contra a política do isolamento depois que ele começou a dar certo. A gente volta já já aqui no Edição Extra para tocar neste ponto, neste assunto. Até já. Edição Extra aqui na TVAL, falando da CPI dos respiradores. Mais um capítulo, né? Novela mais longa dos últimos tempos, mas é instigante, é interessante. O que me chama muita atenção é de que nós estamos considerando o início em março, no dia 17 para o dia 18 de março, do decreto do governo do Estado, nós estamos chegando aí ao 4º mês, né? Chegamos ao 4º mês de todo um esforço para evitar o crescimento da doença, o aumento de número de casos, e tem ainda gente discutindo que não deveria ter isolamento social em Santa Catarina. O que vocês acham disso, pessoal? É uma tolice, né? Eu acho pura dialética? O que
que a gente pode dizer? Né? Os fatos, as explicações científicas, a imprensa tem colocado isso diariamente, né? O que estava pegando é a briga de ódios nas redes sociais. Né? Nós como é que eu vou dizer, ideologizamos essa coisa da pandemia, né? O famoso nós contra eles, né? Sim. E você vê, né, Roberto, tanto tá esse negócio que o Brasil está dividido nessa coisa, é importante, não é? As pessoas que têm já um pensamento formado de que o distanciamento social não é importante, você não consegue mais convencer essa pessoa. Você não consegue mais. É verdade, é verdadeiro isso. Você está perdendo tempo explicando para essa pessoa até que alguém da sua família, algum amigo, morra pela Covid-19. Aí vem a frase do professor Paraná, que nós vamos discutir, né, que o Muricy bem lembrou, nós vamos saber que acertamos quando as pessoas começarem a discutir que a gente não devia ter feito no passado, né? Que o resultado prático está aí. Mas eu pergunto para o Muricy, a gente tem um Estado com características toda própria, um Estado que temos mesorregiões, micro-regiões, mesorregiões, que funciona mais como uma Suíça brasileira, com cantões, do que qualquer outra coisa. A percepção hoje em Santa Catarina é de volta à normalidade num ritmo acelerado, Muricy? Ou você acha que esta máxima que nós lançamos aí de alguns prefeitos que estão receosos deve prevalecer? Bom, eu acho que a gente tem como pano de fundo em Santa Catarina uma ação que foi diferente de todos os outros estados. São Paulo fez um lockdown, Rio de Janeiro fez lockdown, mas somente Santa Catarina, dos estados que eu vi, fechou totalmente o transporte coletivo. Nós fizemos lockdown quando não usávamos o rótulo, né? Sim, exatamente, exatamente. Só que o nosso teve uma característica diferente, que foi o fechamento total do transporte. Total. Uhum. Nesses estados ainda se continuou sim. utilizando o transporte coletivo. Quando a gente fala num isolamento social em Santa Catarina menor do que a média, e em maio a gente atingiu o menor isolamento e ficou com um isolamento menor do que a média nacional em praticamente todos os dias, a gente está falando de um isolamento que é um isolamento de quem vai trabalhar de carro, né, de quem se deslocou pela cidade para o mercado, mas que não usou o transporte coletivo. E isso Exatamente. é muito importante. Isso é muito importante. Se percebe que o único case de fracasso, para se dizer assim, o efeito de fracasso em Santa Catarina, foram os frigoríficos no oeste, onde se tem aglomeração. Né? Uhum. O vírus ele avançou onde as pessoas estavam mais juntas. O transporte coletivo ainda não voltou em Santa Catarina, apesar do comércio estar aberto desde 13 de abril, isso foi fundamental. Né? Você falava ali sobre essa questão da ciência, né? Tem o dado de que 70% das pessoas vão pegar o vírus, elas aliás, a ciência trabalha com esse número, né? Trabalha com esse número para diminuir a transmissão, né? Porque quando você chega em 50%, você aquele 1 por 1 já fica prejudicado, né, de transmissão. Claro, né? Praticamente 70% se vão pegar, se é uma certeza, mas se diminua a curva. Talvez a gente tenha aqui em Santa Catarina, lá em novembro, dezembro, vocês, alguém pegou Covid lá em novembro, precisou de atendimento hospitalar, o atendimento hospitalar estava lá pronto para receber, já com a expertise dos profissionais, todo mundo sabendo o que fazer, mas não ao mesmo tempo, né? Como aconteceu em lugares que tiveram um maior número de mortes. A Itália é o grande exemplo, né? A Itália chegou a ter dias onde você tinha mais de 1.000, 2.000 mortos, né? Por dia, né? É uma situação absolutamente incontrolável. Mas eu volto à CPI. CPI dos respiradores teve um momento que é o divisor de águas, onde ela ouviu o ex-secretário Elton Zeferino, a ex-superintendente de gestão administrativa da Secretaria da Saúde, a Márcia Regina Jeremias Pauli, e também o ex-secretário da Casa Civil, Douglas Borba. Cada um deles tinha um papel na denúncia. Elton Zeferino, porque teria sido o ordenador. Márcia Regina, porque foi a única servidora punida, né? Afastada da função gratificada. E ele, Douglas Borba, que já foi o todo-poderoso secretário do governo do Estado, a pessoa que teria influenciado ambos, ou até mais do que isso, no hospital de campanha, na compra dos respiradores. E o que a gente assistiu foi um jogando contra o outro.
Márcia Regina diz que a culpa do pagamento dos 33 milhões antecipados foi uma autorização do Elton Zeferini. E ele diz que foi ela quem autorizou, porque ele jamais autorizou e nem autorizaria. E o Douglas Borba dizendo que ele não influenciou ninguém. Esta cariação que será feita na semana seguinte, ela é importante para se estabelecer o contraditório, porque a cariação também não é bate-boca, né? Se vai se pegar os pontos conflitantes de cada um para cada um dizer a sua visão. Ela é o melhor momento da CPI esclarecer todas as dúvidas ou o Muricy e seu Marco Aurélio? Eu acho assim, o Roberto, vai depender muito da condução também dessa cariação, né? Eu acho bom os deputados que já andaram meio se estranhando aí nas últimas sessões, tomaram... E alguns deles visivelmente despreparados também, né, Marcão? Tipo assim, primeira legislatura, né, primeiro mandato, talvez não esteja muito familiarizado com o processo de CPI, né? Tudo isso aí tem que se levar em conta. Então, aliás, a gente pode até tocar mais pra frente nesse assunto, que os resultados da CPI vão depender muito do comportamento dos deputados que compõem a CPI, né? A gente tem que ter muita serenidade nesse momento. A gente está, na verdade, a gente está mexendo com reputação de pessoas, né? A gente está investigando uma polêmica, uma compra milionária, né? Então, assim, vai depender muito da condução dessa cariação. Pode virar um bate-boca, como não pode, né? Mas na minha opinião, eu não sei se vai trazer grandes avanços, né? Eu acho que os três vão continuar mantendo o que vem falando até agora. Agora, eu acho engraçado, né? O secretário dizer que a funcionária autorizou a compra. Como assim? Tem um processo, tem uma cadeia de... 16 pessoas, segundo ela. 16 pessoas, segundo ela. Tem que empenhar, tem que, né, fazer todo o processo. Não é tão simples assim, né? Uma pessoa conseguir fazer essa compra sem levantar qualquer tipo de suspeita, né? Se não tivesse a coisa meio combinada, meio... eu não sei. Eu não sei o que o Muricy tem... Ele acompanhou mais de perto o depoimento dos três. Eu acho que ele pode acrescentar mais nesse aspecto. Agora, eu acho que... Eu estou muito pessimista em relação se a gente vai conseguir descobrir alguma coisa na terça, Roberto. Eu acho que tem um erro de origem, né, na CPI, do pensamento do relator, que lá no início ele falou que queria que a CPI fizesse um esquema de investigação em caracol, indo dos personagens que tiveram menos envolvimento para os que tiveram mais envolvimento. A gente teve o depoimento agora dos três, para ter a cariação na próxima terça-feira, sem ter ouvido a servidora Débora Brum, que era imediata da Márcia Pauli, sem ter ouvido o seu José Florencio, que é o coordenador do Fundo Estadual da Saúde, que são pessoas que deveriam ter sido ouvidas antes dessa cariação. Como é que a gente vai ouvir depois? Exato. Inclusive, representantes da Veiga Med, que tiraram do dia 16 de junho, se não me engano, que vão ser ouvidos depois da cariação. A cariação deveria ser a última coisa. Exato, eu acho que a CPI dos respiradores na terça-feira bateu na parede. Ela vinha bem e enfrentou 3 pessoas que pela primeira vez apareceram com advogados ali. Exatamente. Bem lembrado. Com o discurso pronto, né, a narrativa de defesa já pronta, estabelecida. Mais preparados que os deputados. Mais preparados que os deputados. Eu acho que assim, os deputados, eles têm uma linha de divisão de tarefas ali dentro da CPI, isso ficou claro, você pergunta disso, você pergunta disso. Só que na hora que eles bateram nessa parede de encontrar pessoas mais preparadas para responder, eles não souberam agir em grupo. E aí eu vou dizer assim, olha, as pessoas que estão dentro da CPI, os deputados que estão dentro da CPI, eles estão lá cumprindo alguns papéis que parece que não estão coesos entre eles. Eles precisariam agir mais como uma equipe. Parece. Eu até acabei usando o termo fraturas expostas. Exatamente. Tem fraturas expostas. Está claro isso. Está claro que não é uma atuação coesa, né? Isso está evidente, né? Os interesses partidários e pessoais, o pessoal está num afã de que isso que aconteça algo
vamos dizer assim, que dê manchete, né, gente? Eu acho que é por aí. Não, nós tivemos durante o transcurso da CPI, antes deste momento da última terça, com o depoimento das três três investigados-chave, nós tivemos a questão de deputados lançando petardos na imprensa para obter luzes para eles. Quer dizer, documentos que deveriam ser mostrados durante as... E olha, eram integrantes da CPI, não eram deputados de fora da CPI, produzindo informação para eles brilharem independentemente disso. Eu não entendi essa estratégia, ou falta de estratégia. Foi um problema. Eu entendi que os deputados se encontraram também numa encruzilhada em determinado momento da CPI, e que eles conseguiram novas informações diferentes do que a Força-Tarefa de Segurança tinha conseguido, a Força-Tarefa da Polícia, ele tinha conseguiram informações. Em determinado momento, essas novas informações elas pararam de chegar, elas pararam de produzir. Uhum. Então, aí a política se sobrepôs à investigação de responsabilidade dos respiradores. Eles não tinham mais uma saída de informações sobre os respiradores para conseguir e acabaram nessa parte política. Infelizmente, porque daí a CPI vai se deslocando para um lado mais inquisitório, por assim dizer, do que de investigação técnica, né? A gente não pode esquecer que a gente está falando de um instrumento político. Quando o legislador colocou lá na Constituição de 1988 o processo de impeachment como uma situação para você tirar o mau governante, o governante, ele já criou uma amarra que use isso na última instância e não como primeira instância. A impressão que eu tenho, às vezes, é que a CPI já começou com um roteiro pronto. Não, nós temos que chegar até o governador e tirar esse governador que está aqui. Depois, nós temos que falar mal da política de isolamento, porque essa política de isolamento trouxe prejuízo financeiro. Todos nós sabemos que trouxe prejuízo financeiro. Nós queremos que a iniciativa privada, que o setor produtivo também cresça, gere riqueza. Santa Catarina vinha num momento único em termos de crescimento no país, só que o coronavírus, ele é uma pandemia, portanto, não preciso ser redundante, de efeitos mundiais, onde todo mundo passou a entender de um assunto que nem os especialistas conheciam. Sabia-se da gripe espanhola há 100 anos, e agora vivemos um momento. Eu estou imaginando que daqui a pouco vai ter algum engraçadinho que vai dizer que, pela força da transmissão, a pandemia foi transmitida pelo WhatsApp ou por outra rede social, porque de tal é a maneira como as pessoas tratam, sem o devido cuidado, a informação médica. Temos muitos especialistas aí nas redes sociais, né? Poucos que sabem realmente do que estão falando. E dentro desse conceito político, vocês imaginam que a CPI pode se perder agora naquele vazio de ter que criar um fato a cada reunião? Eu acho que sim. Eu acho que... Veja bem, Roberto, tem muitos interesses, né, de cada um dos integrantes. Cada um tem um interesse, né? Então, é muito difícil você conciliar, fazer com que esse time, como o Muricy falou, atue de uma maneira coesa, né? Então, o Muricy observou bem essa antecipação da cariação das três principais personagens, né, digamos assim. Mas existem outros coadjuvantes que podem confirmar o que cada um deles falou, né? Então, a gente corre muito é um instrumento político, realmente, a CPI, né? Não sei exatamente que resultados a gente vai conseguir ter. Lembrando que a gente tem outros inquéritos, né? Exato. Inquéritos tem outras investigações em curso, né? A Polícia Civil, enfim. Tudo isso aí que, de repente, é mais técnico também, né? Que eu não sei se eles estão conversando, se a CPI, vocês que estão cobrindo com mais no dia a dia, se as informações desses inquéritos estão chegando aos deputados ou não estão. Eu lembro que era um pedido do próprio deputado Nats, né? Exato, Ivan Nats, relator. Isso poderia ajudar, né? Qual é o rito normal que a gente conhece do processo parlamentar, que é uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, é de que ela apura, que ela consegue elementos e a apuração dela é distribuída para aqueles órgãos que vão fundamentar a investigação
e a denúncia, ou seja, a Polícia Judiciária e o Ministério Público. Só que agora está acontecendo o contrário, também essa carroça está na frente dos bois, né? Porque há uma investigação da Polícia Judiciária, há inquéritos, há sindicâncias administrativas dentro do governo e há também uma manifestação de investigação do Ministério Público ocorrendo concomitantemente à CPI. Isso não atrapalha, gente? Eu acho que a CPI tem uma saída, Roberto. Há uma esperança para esse julgamento político, que talvez não seja de encontrar os responsáveis pelo pagamento antecipado, que vai caber ali a força-tarefa do TCE, né? Mas a CPI pode contribuir muito no formar a política de um comitê de crise. E aí cito os exemplos. Já foi apontado na CPI pela servidora Márcia que o COIS foi um erro. Né? Já foi apontado que o sistema de processo de tramitação na Secretaria da Saúde é precário. Já foi apontado diversos erros estruturais que deram vazão para esse erro maior. Então, a CPI pode construir... Acrescento mais um equívoco aí nessa tua colocação, Muricy, para o Marco também se manifestar depois. Esse não era o governo do controle, da governança, do identificar os clipes de papel em cima da mesa, do evitar a gastança? Onde é que estavam esses órgãos de controle do governo? Foram se manifestar depois, em abril? Exato, acho que a CPI pode apontar, né? Exato, mas eu concordo com você. Eu acho que vai ter uma nova política de estruturação de ação em tempo de crise. Quem sabe novo protocolo, né, para a gestão de crise, quem sabe um projeto de lei que a CPI possa sugerir, uma verificação sobre o sistema da Secretaria da Saúde, algo que faça com que não aconteça mais esse tipo de erro no tipo da política dentro da Secretaria da Saúde, dentro do governo do Estado. Nisso a CPI pode ajudar, pode dar estrutura, né, pode criticar, fiscalizar e dar estrutura para a Secretaria da Saúde poder atuar de uma forma mais efetiva, né, por uma próxima compra grande, com dispensa de licitação, por exemplo. Bom, nesse sentido, eu acho que o pessoal da CPI, não sei se está passando pela cabeça deles, tem que ouvir os técnicos do Tribunal de Contas, né, que são os técnicos mais experientes que podem contribuir nesse aspecto. Né? Eles que fiscalizam toda a gestão pública, né? E eu tive a oportunidade de já fazer vários trabalhos para o Tribunal de Contas e sei como é qualificada a equipe técnica do Tribunal de Contas. Se tem alguém, se tem algum órgão que pode contribuir para melhorar as compras públicas, o processo de compra, tudo isso, é o Tribunal de Contas. Estou curioso para saber o que eles falam de tudo isso. Pois é, eu vou pegar esse teu gancho, Marco Aurélio Gomes, junto com o gancho do município, para falar desse assunto depois do intervalo. Quando os órgãos de controle e fiscalização foram chamados para agir, deram sugestões e o governo do Estado aparentemente deu as costas para estas observações. Daqui a pouco a gente volta para falar desses assuntos aqui no Edição Extra. Até já! Edição Extra aqui na TVAL, mostrando para vocês os detalhes, aqueles bastidores da CPI dos respiradores. E nós vamos ouvir agora a manifestação do relator desta comissão parlamentar de inquérito, o deputado Ivan Nats, do Partido Liberal, que fala para a gente, faz um resumo, na realidade, do que foram os depoimentos nesta semana palpitante da CPI dos respiradores. Vamos acompanhar. Nós construímos hoje mais um passo extremamente importante para desvendar esse caso dos respiradores fantasmas. Acredito que o dia de hoje foi fundamental para a gente conhecer a estrutura que tinha dentro da secretaria e a forma como eles se comunicavam entre si diante do processo de pandemia que na cabeça deles existia. Então, na minha concepção e as observações que eu posso ter, é de que dentro da Secretaria da Saúde houve uma desorganização total, absoluta, uma falta de comunicação, uma falta de diálogo, uma falta de comprometimento, uma falta de uma série de coisas. E nos depoimentos que a gente colheu hoje aqui, se pôde encontrar os caminhos porque isso aconteceu. Acho que foi um dia ímpar para a CPI, foi fundamental, foi muito esclarecedor. Acho que os deputados saíram daqui compreendendo muito bem e a população de Santa Catarina,
e é para isso que está a CPI instalada, está começando a ligar os pontos, né, que vão chegar aonde todos os catarinenses esperam, que é identificar os responsáveis por esse golpe contra o nosso Estado. Realmente foi uma semana de intenso trabalho, lembrando que, por conta de uma higienização na Assembleia, a Assembleia ficou parada também uma semana, né, gente? Foi um gap aí, uma perda que a CPI teve. E dentro desse conceito, eu que estou aqui com os jornalistas Marco Aurélio Gomes, da Acaerte, e Muricy Balbinotti, da Adjore, temos também a avaliação do presidente da CPI. Mas antes de ouvir o deputado Sargento Lima, do PSL, eu pergunto para vocês, o efeito desta semana que a Assembleia, por força maior, né, vamos usar um termo rebuscado, teve que paralisar, foi sentido na CPI ou passou batido? Acho que ele foi mais aproveitado pelos depoentes do que pelos deputados, né? Pelo que a gente viu de preparação de narrativa, de defesa, de construção de uma defesa por parte deles, e os deputados poderiam ter usado esse tempo, sim, para se organizar, para chegar mais preparados para esses depoimentos importantes, enfim, aquilo que eu falava no bloco anterior, de atuarem como equipe. Isso é verdadeiro. E você, Marco Aurélio, o que pensa dessa situação? Foi um tempo precioso, né? Tempo precioso para os depoentes se prepararem com seus advogados, né? Então, foi isso, né? Tanto que eles se prepararam que não deu em nada. A gente não conseguiu extrair muita coisa, né? Eles mantiveram aquela questão do discurso, da narrativa, né? Já estavam com os papéis definidos, não saíram do lugar, né? O cachorrinho mordendo o próprio rabo, né? Mas vamos ouvir então o que o presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, o estreante nesse mandato, o deputado Sargento Lima, do PSL, ele que tem base lá no norte do estado, em Joinville, avalia do que pode ser o efeito da acariação marcada para a próxima semana. Vamos acompanhar. O que deu para perceber claramente é que todas as pessoas que estão vindo aqui dar os seus respectivos depoimentos vêm muito bem preparados, né, com absoluta certeza, né, por aquilo que elas falam e pela própria atitude delas, quer dizer que já tiveram contato, inclusive, com o depoimento, né, dos outros participantes em sessões anteriores. A acariação ela serve para isso. Uma vez que todos se encastelam com informações que todos têm acesso, né? A acariação ela serve para isso, justamente para poder dissipar esse tipo de instrumento jurídico que é utilizado ali. Lógico, todos têm têm direito à ampla defesa, ao contraditório, enfim, né? Mas, porém, nesse caso aí, a acariação é a única forma mesmo de se dissipar a contrariedade entre depoimentos. Pois bem, no final do bloco anterior do programa, a gente se propôs a fazer uma avaliação do que seria, na realidade, esse conceito de controladoria, governança, órgãos de controle e fiscalização. Em determinado momento, o governo do Estado chamou o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas junto ao Tribunal de Contas de Santa Catarina, para palpitar, e não somente isso, para observar como estava sendo o processo. Só que o Marco Aurélio lembrou uma coisa muito interessante no início do programa e eu guardei. Nós estamos numa situação de excepcionalidade. Nós tínhamos um decreto de calamidade pública que permite, sim, que se façam as compras, ou até mesmo se tome as atitudes, com a dispensa de licitação. Por que será que o governo do Estado, e hoje quem diz isso não é o jornalista, mas são o Tribunal de Contas e o Ministério Público, o governo deu as costas para as sugestões apresentadas por esses órgãos de controle, ou aparentemente não levou em consideração? Essa pergunta tem que fazer para o governo, né? Mas de repente a gente te investe aqui de representante informal do governo do Estado. É claro que eu estou brincando, Roberto, mas... Eu tenho um exemplo que eu sempre cito, né? Posso até estar errado nesse exemplo, tá? O Raimundo Colombo, quando quis terminar a ponte Ciro Luz, quando ele quis recuperar a ponte, o que ele fez? Ele chamou o Tribunal de Contas,
chamou o Ministério Público, chamou a Assembleia, falou, gente, o processo Tribunal vai de ser Justiça dessa forma, também? Tribunal de Justiça, ó, o processo vai ser desse jeito, nós vamos contratar essa empresa, vocês podem acompanhar aqui. Foi o que aconteceu, né? Até hoje eu não sei se teve algum problema de prestação de contas, se teve alguma coisa, até onde eu sei não. Tanto é que é a mesma empresa que vai fazer a recuperação agora das pontes Colombo Salles e a parte estrutural, né, das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. Bom, foi graças a esse entendimento que a ponte hoje, né, eu consigo andar de bike em cima dela, consigo andar, ou a população de Florianópolis consegue usufruir dessa importante estrutura, da infraestrutura da cidade, né? Então, essa é a pergunta. Eu vou pegando o teu gancho, né? Que você pegou o meu outro gancho. É justamente isso. No momento de crise é que você tem que tomar mais cuidado, gente. Exatamente. É nesse momento que você tem que usar o que a gestão pública permite, que são os controles, o controle externo, né? Chama o Tribunal de Contas, chama o Ministério Público. Então, se chamou e não ouviu, não sei. Não sei qual é a razão, eu não sei. O Muricy talvez tenha resposta, Muricy. Eu acho muito complicada essa questão. Ela é bem complexa, né? É complexa. É bem complexa, porque a gente teve um governo que apresentou 2 estruturas novas para a fiscalização interna ainda dentro do Poder Executivo, com a missão de que esse tipo de erro não acontecesse. Controladoria Geral e a Secretaria Executiva de Integridade e Governança. Essas 2 estruturas, lá colocadas na reforma administrativa, importantíssimas para a gente entender que a fiscalização ia acontecer dentro do próprio Poder Executivo. Que o Poder Executivo, ele mesmo ia dizer onde estavam os erros lá dentro. Só que essas estruturas, elas não podem substituir o Tribunal de Contas e o Ministério Público. São poderes constituídos que têm nas suas expertises muito maiores que o próprio Poder Executivo. Eu acho que quando o Poder Executivo cria uma estrutura como essa, não é para virar as costas para o Tribunal de Contas. É para que essa estrutura talvez seja um meio de campo para chegar ao Tribunal de Contas. Mais um filtro, né, Muricy? É mais um filtro. Claro, mas que se abrisse o diálogo, não se fechasse. Porque assim, se é o Poder Executivo, você cria o TCE, é um órgão de fiscalização, você cria um órgão de fiscalização dentro do Poder Executivo, você não pode achar que aí acabou a história, né? Que aí a CGE vai pegar todos os desmandos dentro do Poder Executivo. O próprio controlador falou que eles fazem fiscalização por amostra, falou que ele entrou no processo, que não foi consultado, entrou no processo... Sim, entrou dia 22 de abril. Eu ia falar isso aí, né? O próprio depoimento do controlador me pareceu uma coisa, não sei se eu posso estar até errado, mas parece que ele é uma figura figurativa dentro do governo. Foi isso que me passou a impressão do depoimento dele. Mas sabe o que pode ter acontecido também, Roberto e Muricy? É a falta de experiência do governador. E da equipe. E da equipe. Gente, pode dar problema, né? Para usar outra expressão que é muito popular, né? Pode dar problema. Vamos nos garantir aqui para que a coisa não tenha problema mais para frente, né? Acho que faltou essa experiência de gestão pública, de cuidado, enfim. Pode ter sido isso, né? A gente está aqui falando em hipóteses, né? Sim, a gente desenvolve a tese, mas também tem também um problema que a CPI está revelando, que não é deste governo só de Santa Catarina. Muitos governos na história do Brasil que já estiveram em situação delicada sofrem de uma coisa chamada amnésia seletiva coletiva, né? Porque ninguém, não sei, não me lembro, não fui. E a história dos deputados que fizeram pressão na hora do hospital de campanha e também na questão dos respiradores. Deu uma amnésia absurda, é uma outra pandemia, uma pandemia de amnésia nos integrantes do governo que não se lembram dos nomes dos deputados? É engraçado, né? Servidora Márcia eu até entendo, porque como não trata ele diretamente com os deputados, mas, enfim, o Douglas é o secretário da Casa Civil, né? Deveria se lembrar. Mas eu vou dar minha opinião aqui. O deputado que falou e conversou, e se não houve pressão, só houve um diálogo, ele deveria virar público e dizer, eu, deputado,
fui eu que liguei, eu queria saber tal informação, queria contribuir, queria ajudar, o que eu fiz não foi pressão, mas conversei com o servidor. Fala agora, fala abertamente se não teve nada de errado, porque senão daqui a pouco vai aparecer, e aí sim, vai ser mais grave ainda. É verdade. Porque fica esse jogo ali, as pessoas ainda, principalmente a imprensa, tentando descobrir, né, quem que é o deputado, e a própria Márcia pode explicar direito, né, o que ela entende como pressão, né? Exato. Eu não sei, a gente não tem os detalhes de como isso ocorreu, né? A gente Agora, sabe que no poder... Fala, Marco. Agora, se realmente houve uma pressão, é lamentável, é vergonhoso, né? E aí Santa Catarina inteira precisa saber o nome do parlamentar, né, gente? A gente sabe que na história do poder público no Brasil, não só em Santa Catarina, né, tem a famosa política do carteiraço, né? Vocês sabem com quem está falando, né? De repente foi nesse contexto, ou até mesmo para ajudar a pessoa, um dos deputados teria agido inclusive para tentar garantir essa carta para o Onofre Neto, da Exomed, conseguir o tal do visto, né, do passaporte, para chegar lá na China e poder acompanhar o repasse dos equipamentos. Num primeiro momento, como diz o próprio Onofre Neto, eram equipamentos locados. Mas nós estamos... Roberto, só para a gente encerrar esse assunto... Claro, fique à vontade. Você acha que a citação pelo Douglas dessa hipótese do deputado não foi também uma jogada, colocar a carta na mesa, dizendo que tinha coais de copas ali? Tem muita coisa que parece que é jogada de pôquer, né? Que o cara fez um blefe para ver se pegava ou não, ou então para mandar o famoso recado. Olha, eu sei, você cuidado com o que você diz, que eu posso te pegar lá na curva. Né? Tem também isso. Sabe? Também tem isso. E a CPI, né, Muricy, terá que fazer esse trabalho também, né? Não só de encontrar o preenchimento dos furos do grande queijo suíço que ela está sentada agora, mas também de ligar os pontinhos, né? Tem pontos ainda muito abertos sem a devida ligação. Senhores, claro, já como uma mensagem final aqui, quero ler um trecho do depoimento do Zeferino de terça-feira. Quem em sã consciência faz um pagamento antecipado e nem pergunta, olha só, é para pagar mesmo? Essa mensagem... É verdade, eu ouvi ele e ele repetiu isso pelo menos umas 3 vezes. Ele podia me consultar, eu ia dizer que não. Ele disse, inclusive, eu diria que não, textual de Elton Zeferino, porque eu nunca paguei, fui comandante de unidade de bombeiro, eu nunca paguei antecipado por um produto que não tinha chegado. Mas ele não assina? Mas ele não assina? Não é necessariamente a assinatura dele. Diz ele e dizem os documentos, né? Eu falei no primeiro bloco, tem 20 zagueiros, a bola quicando na área e ninguém cortou. Isso aí parece... primário, né? Exatamente. Né, a responsabilidade recai. Senhores, muito obrigado pela presença. Marco Aurélio Gomes, da Acaerte, Muricy Balbinotti, da Adjore, que fizeram com a gente uma participação importantíssima em mais um programa edição extra que tratou dos bastidores da CPI dos respiradores na Assembleia. Um grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade.